Olá, tudo bem com você? Espero que sim. E hoje é quinta-feira e vamos começar com o nosso quadro Dica do Dia. E hoje eu vou mostrar para vocês um sistema de economia de fichas. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um sistema que nós usamos muito na análise do comportamento aplicada, quando a gente está atendendo crianças dentro do espectro do autismo, né? Muito utilizada. E aí, não vou me aprofundar muito, mas só para entender um pouquinho, a análise do comportamento aplicada, você vai pegar as habilidades básicas da criança, vai fortalecer essas habilidades para então começar a ensinar habilidades mais complexas. E também o intuito é tirar os comportamentos inadequados, né? Colocando comportamentos que são apropriados. E aí, a gente entra com essa ficha de economia, né? E eu vou mostrar pra vocês, não deu tempo de eu finalizar ela. Então, normalmente a gente monta ela com o personagem favorito da criança, né? E essa dica é para ser usada em sala de aula. A minha dica é para ser usada em sala de aula, o vídeo de hoje. Mas você pode usar em qualquer lugar, tá? E aqui eu plastificaria essa ficha, né? E aqui eu colocaria velcros. E depois você tem que fazer os botões redondos. Eu vou postar aqui assim que eu finalizar ela, que vai ser as fichinhas que você vai dar. Essas fichinhas redondas também é sobre o tema que eu fiz e vai ser plastificada também, e aí você vai fazer um acordo com a criança, né? Então, como funciona? Dentro de sala de aula, você vai ver aqueles alunos que você não tá conseguindo, que te dá algum comportamento inadequado. Então, você vai chegar nesse aluno, lembrando que sempre a conversa tem que ser clara e objetiva. Então, você vai falar assim, vamos supor que o comportamento inadequado dessa criança é levantar várias vezes. Então, você vai falar assim para essa criança, olha, vai explicar da ficha, né? Mostrar a ficha e vai explicar como funciona. Assim, ó, cada vez que você fizer a atividade sem se levantar, eu te dou uma ficha. Quando você concluir 2 fichas, eu deixo você ir ao banheiro, ou então eu deixo você fazer alguma outra coisa que a criança gosta num tempo curto. Isso é muito importante ressaltar. E aí, como funciona? Assim, como saber quantas fichas você dá? Então, assim, se é uma criança muito impulsiva, com certeza você tem que quebrar isso em menos tempo, porque ela não vai conseguir. E aí você vai aumentando gradualmente. Então, vou dar um exemplo. A criança ela não consegue ficar nem um pouquinho parada, sabe? Sentada. Então, você vai falar assim, ó, cada vez que você fizer uma atividade, eu te dou uma ficha. A cada 2 fichas eu vou deixar você brincar com o seu brinquedo favorito, ler esse livro, tenta saber o que a criança gosta de fazer para você colocar. E aí você vai ficar só um tempinho, e aí a professora vai retirar de você e a gente vai continuar. E vai ser da mesma forma. Então, 2 fichas, conforme a criança já foi acostumando com a ideia, você vai aumentando a quantidade de ficha. Para quê? Para a criança ter menos intervalos, né? E também acostumando a ficar mais tempo. Qual é a intenção desse processo? É que essa criança não precise mais usar esse tipo de recurso, mas é uma forma muito válida para você conseguir atingir um objetivo. E essa ficha, então, eu falei num contexto escolar, com crianças típicas, né? E agora vamos falar um pouquinho de criança atípica, né? Dentro do espectro do autismo, você também consegue trabalhar da mesma forma. Você vê o que você está precisando ensinar para essa criança dentro de sala de aula, lembrando que aí com criança com transtorno, tanto do TDAH quanto do TEA, você vai precisar ter um pouquinho mais de paciência, né? Lembrando da clareza, da objetividade e também da menor quantidade de fichas para que a criança faça. E no caso de criança do espectro autista, a minha sugestão é você entregar algum objeto que ela goste, que a mãe já sabe. Ele pode até trazer de casa, ó. Então, quando ele chega, ele te dá na sala de aula o brinquedo, né? E aí você vai conversar com a criança. Olha, cada vez que você entregar a atividade, a professora vai deixar você brincar um pouquinho com o seu brinquedo. Depois você volta, me devolve e a gente faz mais uma. E aí você fala da ficha. Cada vez que ele completar a atividade, você vai dar uma fichinha pra ele. E ele vai colocar a fichinha lá, ele vai ganhar o brinquedo, vai brincar uns minutinhos, segundinhos mesmo, pouca coisa mesmo. Não pode se estender muito, porque senão, né? E aí você depois retira o brinquedo e vai fazendo dessa forma, e aumentando o tempo e a quantidade de fichas para que essa criança não precise mais da compensação de fichas para poder desenvolver uma atividade. Então, esse é o intuito da utilização desse tipo de recurso. É muito válido, você consegue fazer a modelação de qualquer comportamento.
Então ajuda muito em sala de aula, lembrando sempre de ter uma linguagem clara e objetiva. E aí com crianças com TDAH, criança com TDAH é bem interessante por conta que elas gostam dessa questão de compensação, ela gosta de sentir que tem alguma coisa em troca. E no caso, quando a criança tem desatenção, você pode combinar essa voltinha fora da sala e tentar aumentar só um pouquinho mais a quantidade de fichas para a criança não ficar saindo a todo momento. É bom sempre passar para a coordenação, diretoria, o que vai ser feito e qual é o seu objetivo. Fazer anotação para ver se está tendo êxito e se não estiver progredindo, procurar entender o porquê que isso não está indo para frente e qualquer coisa à tua disposição. E ela serve para qualquer faixa etária, em qualquer situação e para modelagem de qualquer comportamento que você queira, tá bom? E não esqueça, tendo um interesse, procure saber sobre a análise do comportamento aplicada, porque ajuda muito em qualquer sentido, tanto dentro de sala de aula para trabalhar com qualquer criança, quanto na vida mesmo, né? Espero que tenha gostado do vídeo. Até mais!